Bom, gente, vamos falar agora um pouquinho do vértice da função polinomial do segundo grau. Gente, é claro que tem várias formas aqui que a gente pode demonstrar, mas esse não é um intuito desta aula, fazer muitas demonstrações. É lógico que no outro material a gente tem várias demonstrações, mas nesse material que a gente está preocupado em repassar o conteúdo, a gente não vai fazer excesso de demonstrações, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre o vértice da parábola. O vértice da parábola é aquele ponto onde a parábola inflexiona, ou seja, onde ela deixa de ser crescente e passa a ser decrescente, ou deixa de ser decrescente para ser crescente, né? Ou seja, deixa de ser crescente para ser decrescente e deixa de ser decrescente para ser crescente, depende da concavidade da parábola. Então, por exemplo, eu tenho lá uma parábola qualquer, tá certo? Eixo Y, eixo X. E eu tenho aqui, por exemplo, uma parábola como essa aqui. Essa parábola, você está vendo que ela não interseciona o eixo X? Portanto, o delta aqui, certamente vai ser um delta negativo, só para a gente relembrar, recordar. Outra coisa, está vendo a concavidade dela? Não é voltada para cima? Então a gente sabe que o A também é positivo. Essas informações você vai tirando a partir do gráfico, que são muito importantes. Outra informação também, ó, ela corta o eixo Y no C. Então você sabe que o C está aqui em cima. Então o C é um número positivo. Você vai descobrindo os valores ou os sinais do A, do B e do C. Olha só, aqui é o vértice. É o ponto onde ela deixa, nesse exemplo meu, de ser decrescente para ser crescente. Então eu tenho aqui o X do vértice e tenho o Y do vértice. Gente, a gente tem duas fórmulas para calcular o X do vértice. Porque esse par ordenado aqui, gente, é o vértice. É o vértice. Todo ponto no eixo cartesiano são duas coordenadas, são duas dimensões para você localizar o ponto, a coordenada vertical e horizontal, ou seja, o valor de x e o valor do y. O valor do x é o valor do x, que já que é vértice, é x do vértice, já que é y do vértice. Então a gente, para achar o x do vértice, a gente pode calcular o x do vértice de duas maneiras. Primeiro, eu posso localizar o x do vértice, tá? Pela média aritmética das raízes, como eu havia dito antes. X' mais x duas linhas dividido por 2. Porque eu tenho, lembra, um eixo de simetria que passa pelo x do vértice? Por exemplo, quer ver? Eu vou colocar aqui rapidinho, só para vocês não entenderem. Se eu tiver uma parábola como essa aqui, cortando, por exemplo, no 2 e no 4, o x do vértice vai estar aqui no meio do caminho, tá vendo? Então, se quiser fazer um zoom aqui, você pode ver melhor, olha só. Se a parábola corta aqui duas raízes, 2 e 4, o x do vértice está aqui no meio, ó. 4 mais 2, 6, dividido por 2, 3. Aí a gente consegue também achar o x do vértice aqui, tá? Que é 3. Então, a gente pode calcular o x do vértice por a soma, a média aritmética das raízes, soma as duas raízes dividido por 2, ou a gente pode também fazer menos b sobre 2a. Vocês podem reparar que o delta, gente, depois que você acha o delta, você tem que o x é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Se o delta for 0, lembra que a parábola tangencia o eixo x? E esse valor é o x', que é o x duas linhas, que também é o x do vértice. Lembra disso? Se o delta é 0, vai zerar aquilo ali, vai ficar menos b sobre 2a, que é a fórmula do x do vértice, ok? Essa parte aqui vai zerar e vai ficar menos b sobre 2a. E o y do vértice? O y do vértice também a gente tem duas maneiras de calculá-lo, tá certo? A gente pode calcular o y do vértice pela fórmula y do vértice é igual a menos delta sobre 4a, tá? Ou pode fazer por substituição também. Por quê? Se você tem, por exemplo, a sua função do segundo grau pronta e tem o x do vértice, substitui o x do vértice lá e vai encontrar um y. E esse y certamente vai ser o y do vértice, já que o x que você está colocando é o x do vértice, ok? Então nós temos duas formas de calcular o x do vértice. A média aritmética das raízes e menos b sobre 2a, e duas maneiras de calcular o y do vértice. Menos delta sobre 4a e por substituição, só que você tem que ter a função. Se você não tiver a função, não tem como. Você vai ter que ter a sua função, ok?